que será ordenado ao santo ministério nesta noite, os senhores os encontrarão no programa que nós já entregamos em vossas mãos. Apenas ressaltando que em 1974, o pastor Gerson concluiu o curso teológico, diplomando-se pela Faculdade Adventista de Teologia de São Paulo. Foi chamado para exercer suas atividades ministeriais no campo catarinense. Sua primeira responsabilidade foi acompanhar o pastor Ezequiel Moraes na condução de 2 campanhas evangelísticas, uma na cidade de Urubici e a outra na cidade de Curitibanos. Foi distrital em Mafra, Rio do Sul e atualmente em Florianópolis. Ao longo do seu ministério, por sua iniciativa, conduziu alguns esforços evangelísticos e com a graça de Deus e o seu trabalho, o pastor Gerson levou aos pés do Salvador Jesus, durante o seu ministério, 205 almas. Por todo esse esforço, dinamismo, dedicação e consagração, nesses anos de labor intenso, tendo demonstrado sua profunda vocação sacerdotal, com muito prazer a missão catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, prazerosamente, nesta noite, recomenda-o à ordenação do Santo Ministério Evangélico. Envio a ti a seara sem ser pago, semear, ceitar, sem lucro, honra ou fama, sofrer por mim escárnio e mofa rude. Oh, vai tu servir a quem te ama. Envio a ti após os quebrantados e por alguém orar, chorar, velar, o fardo erguer de mundo angustiado. Oh, vai tu, do meu amor falar. Envio a ti, sozinho e sem conforto, amando as almas mais que tudo aqui, deixando amigos, lar e parentesco. Oh, vai tu provar meu grande amor. Como o Pai enviou-me, eu envio a ti. Estamos chegando, irmãos, ao final desta grande festa espiritual da igreja. Não há
dúvida que o Espírito Santo esteve fazendo um bom trabalho durante este fim de semana. E esta noite, pelo comportamento dos senhores, pela reverência que se nota aqui neste salão, podemos sentir que o Espírito Santo quer terminar o trabalho nesta noite de uma maneira muito gloriosa. E vamos contribuir, irmãos, para que em realidade saiamos daqui desta trienal recebendo uma dose maior das bênçãos do Espírito Santo. Estamos justamente estudando na lição da escola sabatina sobre a chuva serôdia, sobre o tempo de angústia, sobre o selamento do povo de Deus. E oxalá, irmãos, este encontro espiritual possa ser uma contribuição para cada adventista aqui presente. Possa ser uma contribuição que nos leve a afirmar mais e mais a nossa convicção de que Cristo está para voltar. Seja uma contribuição, irmãos, que possamos levar às nossas igrejas e dizer a elas do que aconteceu aqui e do que deve acontecer lá, para que Cristo logo possa voltar. O lema deste encontro é: Jesus em breve virá. Vamos ouvir mais uma mensagem musical, focalizando justamente o pensamento desta trienal, o maior pensamento cristão, a volta de Cristo aqui a esta terra. Muitas vezes nós nos sentimos sem força, sem ter ânimo algum. Só o que pode nos dar esperança, coragem pra prosseguir, não desistir
este cântico, não? Por que não levarmos para a igreja, irmãos, este cântico? Pelo menos o coro. Os senhores decorem as palavras. Não desistir, Cristo vem logo. Estamos quase chegando ao final. Os senhores creem nisso? Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, mas continuar. Quantos querem aprender o coro deste hino? Levante sua mão. Para no próximo sábado, já cantar lá na igreja. Levar esta chama de perseverança para a volta de Cristo. Vamos pedir a Ele que cante mais uma vez. Depois nós vamos cantar todos juntos este lindo coro. Só o coro. Não desistir, Cristo vem logo. Estamos quase chegando ao final. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, mas continuar. Vamos cantar todos juntos. Não desistir, Cristo vem logo. Estamos quase chegando ao final. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, mas continuar. Bom, os senhores cantaram uma vez, começaram a aprender a melodia, cantemos outra vez. Não desistir, Cristo. Estamos quase chegando ao final. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, mas continuar. Seria muito triste, irmãos, se depois de estarmos aqui neste banquete espiritual, alguém desistisse do caminho, não é verdade? Vamos cantar outra vez. Não sei se ele já cansou, mas eu não cansei ainda. Vamos cantar outra vez. Nós cantamos muito fraco, irmão. Não estamos cantando ainda como quem está na meta final, ele vê, não? Vamos cantar mais uma vez, mas com todo o fervor de quem acredita que está mesmo na hora final. Não desistir, Cristo vem logo. Estamos quase chegando ao final. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, mas continuar. Está quase cantando como quem crê na volta de Cristo mesmo, não? Nós vamos ouvir agora só o sexo feminino cantando, irmãos. Vamos ver como as nossas irmãs estão com a sua esperança na volta de Cristo. Nós vamos começar ajudando a elas, depois elas continuam. Vamos ver. Não desistir, estamos quase chegando ao final. Não desistir, não desistir,
começar na hora do culto divino, irmãos anciãos de igreja, os senhores que são subpastores, ensinar esta melodia e este cântico para que a igreja não desista do trabalho com o folhetão, para que a igreja não esmoreça de continuar saindo de lar em lar para levar este maravilhoso telegrama da volta de Cristo. Vamos ouvir só os varões cantando agora, só os homens. Sabe que as mulheres cantam melhor do que os homens, sabe por quê? É porque os homens usam gravata. E diz que a gravata aperta aqui as cordas vocais, irmãos. Por isso a nossa voz sai feia e fraca. As mulheres têm o pescoço livre, assim, não usam gravata, então cantam muito bonito. Vamos ver os homens todos cantando agora. Não desistir. Estamos quase chegando ao final. Não desistir. Vem logo. Não desistir. Mas continuar. Que beleza. Eu estou gostando de ver o pastor Gustavo cantar. O senhor precisa ver como o pastor Stork canta bonito. Eu era um jovem na cidade de Manaus com 18 anos de idade. E o pastor Stork, esse alemão grande que os senhores conhecem, não? Naquele tempo ele deveria ter uns 50 anos de idade, forte, uma voz de trovão. E ali ele pregava no Ideal Clube, não é verdade, pastor Stork? E ali estava eu, um jovem chegando para o meu encontro com Cristo. Nunca havia entrado numa reunião protestante, irmãos. E a primeira vez que eu ouvi falar de Cristo com toda a sua pureza foi dos lábios deste servo de Deus, deste pioneiro de Deus, pastor Gustavo Stork. E eu estava dizendo para o pastor Wolf, presta atenção como o pastor Stork ainda hoje canta alegre. Ele sempre gostou de cantar. E o pastor Gustavo tinha uma vara na mão e ele ensinava todo mundo a cantar. E ele gostava de cantar Ainda é longe Canaã. Não é isso, pastor Stork? Toda a congregação aprendia a cantar O caminho é longo, mas os nossos pés feridos estão. Ele está chorando de emoção. Desculpe, pastor, o meu sentimento era agradecer o trabalho evangelístico que o senhor fez por esta igreja. Ele saiu pelas capitais do norte e do nordeste, irmãos, fundando igrejas. Foi um homem que soube renunciar a tudo no mundo quando foi chamado para o ministério. E oxalá hoje à noite, Fragoso, que você, ao ser chamado para o santo ministério, que você aprenda o princípio da renúncia. Vamos cantar, irmãos, mais uma vez este hino e vamos estudar a palavra de Deus. Hoje à noite, irmãos, o Espírito Santo quer fazer um grande trabalho aqui nesta congregação. Ninguém deve se mexer do seu lugar. Não vamos perturbar a ação do Espírito Santo hoje à noite, irmãos. Vamos orar para que o Espírito caia aqui sobre nós. Nós vivemos nos dias em que Deus está prometendo o derramamento do Espírito. E às vezes não damos tempo, irmão, ao Espírito Santo ser derramado. Somos muito apressados quando tratamos das coisas sérias da igreja. Vamos cantar. Não desistir, Cristo vem logo. Estamos quase chegando lá, irmãos, na Canaã. Vamos cantar outra vez. Não desistir, Cristo vem logo. Estamos quase chegando ao final. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir. O homem, irmãos, renunciou a uma soberania e entregou-se a uma tirania. O homem renunciou à soberania de Deus
entregando-se à tirania escravizante de Satanás. Para reintegrar-se ao plano divino da salvação, deve este mesmo homem renunciar. Este homem deve renunciar a Satanás e deve volver aos braços amoráveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, o cristianismo, irmãos, é uma filosofia de renúncia. O cristianismo tem por base, por alicerce, o princípio da renúncia. Ninguém pode ser um bom cristão se não renunciar a tudo neste mundo. Não pode. O chamado feito a um membro da igreja, para que este membro da igreja venha a ser um apóstolo de Cristo, para que este membro da igreja venha a ser um ministro de Cristo, para que este membro da igreja venha a ser um pregador do santo evangelho de Cristo. Aceitar ser um ministro do evangelho fragoso requer uma renúncia muito maior do que aquela que é exigida para nos tornarmos membros do corpo de Cristo. O ministro, irmãos, é um membro da igreja, é um leigo da igreja, é um obreiro voluntário da igreja. O ministro é um membro que nasceu na igreja, ou foi ganho pela igreja lá fora, na seara do mundo. E esse ministro, ele foi educado na escola da igreja. E ele foi preparado nos colégios da igreja. E ele foi burilado nas faculdades da igreja. E ele foi provado no ministério da igreja. E então a igreja agora separa este homem, que era um membro da igreja. O ministro, irmão, não é um marciano, alguém que veio de Marte, super-homem, superstar. Não, não é. O ministro era um membro da igreja, irmãos, como todos nós. Um leigo, um obreiro voluntário da igreja que a igreja preparou. O ministro, irmãos, não é o homem dos 5 milhões de dólares, que pode fazer tudo e que sabe tudo. Não é. Ele é um homem que Deus chamou para o santo ministério. No passado, na velha dispensação, o sacerdócio era privilégio do primogênito. Aquele que era o primogênito herdava as riquezas materiais e herdava também as riquezas espirituais. Cabia a ele ministrar no altar da família os atos litúrgicos religiosos da família. Quando o povo de Deus cresceu, o sacerdócio passou a ser privilégio de uma tribo, a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi estava a família de Arão. E ninguém que pudesse provar ser da linhagem de Arão não podia exercer o sacerdócio, o ministério. Na nova dispensação, irmãos, acabou-se a casta de sacerdotes na igreja. Qualquer pessoa que aceita Cristo como Salvador, ele tornou-se parte do sacerdócio da igreja. Vamos abrir a Bíblia. Por acaso gostaria de saber quantas Bíblias estão aqui no serviço de ordenação? Levante a mão, por favor. Todos os que trouxeram a Bíblia para a igreja. É uma pena que não temos mais Bíblias aqui. A Bíblia nunca deve faltar, irmãos, nas reuniões da igreja. Infelizmente, alguns adventistas já aposentaram a Bíblia, puseram a Bíblia no INPS, não? É uma lástima que nós nos divorciamos da Bíblia, irmãos. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. E o trabalho do diabo é divorciar o crente da Bíblia. Quando o diabo consegue nos divorciar da Bíblia, ele conseguiu a maior vitória contra um adventista. Cada vez que abrimos este livro, irmão, é vida de Deus que quer passar para nós. Cada vez que nós lemos este livro, é o Espírito que quer trabalhar em nós. Assim pedimos aos irmãos anciãos de igreja, subpastores da igreja, que cultivem a ideia do povo trazer a Bíblia para a igreja e participar da leitura do texto sagrado, irmãos. Vamos ler. Aqui no livro de São Pedro, nós lemos esta verdade que acabamos de dizer.
que cada crente agora, irmãos, faz parte do sacerdócio de Cristo. Cada crente agora faz parte do ministério da igreja. 1 São Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Para fazer o que, irmãos? Para oferecer sacrifícios espirituais. Aqui está o sacerdócio santo de Deus. Esse sacerdócio que deve oferecer este sacrifício vivo, que é o Cristo vivo, que está no céu, intercedendo por nós. Versículo 9 do mesmo capítulo 2 de 1 São Pedro. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Vós pedras vivas no edifício de Deus. Vós sois o sacerdócio real de Deus. Vós sois a nação escolhida, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, cada ser humano neste mundo que aceitou a Cristo como Salvador, ele faz parte do corpo místico de Cristo. Ele agora é uma parte do sacerdócio de Cristo. Cabe a ele agora levar o cordeiro e oferecê-lo às multidões. Todo o chamado de Deus, irmãos, está baseado no princípio da renúncia. Vamos ler agora o livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Capítulo 16 e o versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus queridos irmãos de Santa Catarina, gostaria de ter palavras para enfatizar o suficiente hoje à noite o princípio da renúncia, para podermos ser membros do corpo de Cristo, para pertencermos ao discipulado de Cristo. Fragoso, você leu esse texto, não? Aquele que não renuncia a si mesmo não pode ser meu discípulo. E a igreja não pode arriscar-se, irmãos, a ordenar homens que não renunciaram a si mesmo. A igreja Fragoso não quer correr o perigo de ordenar homens com coração dividido. Homens que não estão totalmente voltados para o seu ministério sagrado, que é ganhar almas. E confiamos que você tenha experimentado o princípio da renúncia de tudo, para poder receber a ordenação ao santo ministério hoje à noite. Aquele que não renuncia a si mesmo. O ministro, irmãos, deixa de ter vontade própria. Jesus, quando aceitou ser um ministro, ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade. Ele não tinha mais vontade. Quando alguém é chamado, irmãos, para servir esta igreja, ele deixa de ter vontade própria. Principalmente os ministros oficiais da igreja. A vontade de Cristo passa a ser a vontade do ministro. Por isso dizia São Paulo: nós temos a mente de Cristo. É Cristo que pensa por mim. É Cristo que atua em mim. É por isso que dizia São Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o ministro, irmãos, que não chega a essa experiência, deveria entregar a sua credencial. Deveria deixar lá na missão a sua credencial. Porque ele está traindo a sagrada vocação que Cristo fez. O chamado ao ministério, irmãos, é baseado na renúncia de si mesmo. Completa renúncia. Senão, não podemos ser discípulos de Cristo, ministro de Cristo. Quando Jesus teve de fazer solenes decisões, ele dizia: seja feita a tua vontade. Ele não tinha vontade própria. O ministro não tem vontade própria. Ele deve estar pronto para ouvir a voz do Espírito. Faça-se a tua vontade, não a minha, dizia Jesus. Ele diz:
dizia, eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Nota, irmãos, como o princípio da renúncia era a base do ministério de Cristo. E é por isso que Cristo teve um ministério completamente vitorioso e glorioso. Porque ele renunciou a si mesmo. E o Espírito podia usá-lo com grande poder. Irmãos, a renúncia é a base do chamado para sermos membros da igreja e para sermos ministros de Cristo, em dose muito maior. A renúncia de si mesmo e também a renúncia dos bens deste mundo. Vamos ler São Lucas capítulo 14, versículo 33. São Lucas 14, versículo 33. Fragoso deve marcar todas essas passagens na sua Bíblia. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, há muitos males na igreja, porque muitos de nós não aprendemos ainda o princípio da renúncia, do eu, do egoísmo, da vaidade, a renúncia de si mesmo. E quantos males há dentro da igreja, causado por ministros que não renunciaram ao eu, causado por anciãos que não renunciaram ao eu, causado por oficiais de igreja que não renunciaram a si mesmo para servir a causa da igreja e de Cristo. Males causados por membros da igreja que não renunciaram a si mesmo para servir a causa de Cristo na terra. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, irmãos. Nós poderíamos continuar lendo aqui muitos textos. No livro Desejado Fragoso, página 199, diz a irmã White: ninguém que faça qualquer reserva pode ser discípulo de Cristo, e muito menos seu colaborador. Esperamos que não haja nenhuma intenção inculta dentro de você, mas que você tenha feito uma renúncia completa ou aceitar o chamado para o ministério. No livro de São Lucas 5,11, não vamos ler, diz que eles deixaram tudo. O princípio da renúncia, irmãos, é uma doutrina maravilhosa do Evangelho. São Lucas 5,11 diz, eles deixaram tudo e o seguiram. E o apóstolo São Pedro, quando ele ouviu Jesus pregando lá um dia, no livro de São Lucas, capítulo 18, e no versículo 28, Pedro perguntou a Jesus e disse Pedro, capítulo 18, 28, e eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Princípio da renúncia, irmãos, para aqueles que são chamados por Cristo. Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos. Infelizmente, irmãos, lá entre os 12 havia um homem que não renunciou a tudo. Não é verdade? Judas não renunciou aos bens deste mundo. No dia de Cristo veio um mancebo rico que não renunciou também a tudo. Demas também não renunciou a tudo. E a Bíblia está cheia de homens que causaram males à igreja e ao ministério, porque não renunciaram a si mesmo e não renunciaram aos bens deste mundo. Em São Mateus 4,20, não precisa ler, diz, então eles deixando logo as redes, seguiram-no. Em São Mateus 4,22 diz, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, eles seguiram. E disse Jesus mais adiante, aquele que não deixar pai, mãe e até mulher e filhos por amor de mim, não é digno de mim. Toda a Bíblia, irmãos, apresenta a doutrina da renúncia para podermos, com perfeição, seguirmos ao Salvador Jesus Cristo e sermos batizados com o poder do Santo Espírito, meus queridos irmãos de Santa Catarina. Mas há um chamado, irmãos, que nós devemos ler. É São Lucas capítulo 5, verso 27 e verso 28. Quando Deus nos chama, irmãos, nada mais é superior a este chamado. Viu, Fragoso? Quando Deus nos chama, nada mais é superior a este chamado que Ele nos faz. São Lucas 5, irmãos.
verso 27 e 28. Depois disto saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria. E Jesus disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Mateus levantou-se. Ele levantou-se e seguiu a Cristo. Ele abandonou a sua mesa lá na coletoria. As bolsas estavam cheias da coleta do dia. Ele deixou os cadernos de nota onde estava anotada a comissão que ele tinha direito naquele dia. E ele deixou o seu ofício. E ele deixou o seu brilhante futuro. E ele seguiu e nunca mais olhou para trás. Mateus, irmãos, foi chamado para ser um coletor de almas, agora ele era um coletor de impostos. Mas Deus o chamou para ser agora um coletor de almas, e ele começou imediatamente a coletar almas. Leiam aí em seguida o versículo 29. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Que descrição maravilhosa, irmãos. O homem foi chamado para ser coletor de almas. E se nós analisarmos bem, o resto de dinheiro que sobrou de Mateus, ele fez um grande banquete, um banquete missionário. E ele chamou todos os publicanos da cidade, porque ele queria que os publicanos da cidade experimentassem o que ele havia experimentado ao encontrar com Cristo. Eu quero imaginar, irmãos, que foi o último farto banquete que Mateus teve na sua casa, porque ele deixou tudo para seguir como discípulo, como pregador do Evangelho ao Salvador Jesus Cristo. Aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser, irmãos, um pregador do Evangelho. Não pode ser um fiel membro da igreja. Mas, meus amados irmãos, a renúncia do eu, a renúncia dos bens não é suficiente para sermos um apóstolo de Cristo. Vamos ver São Lucas 14, verso 26. Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e agora notem a última parte, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a si mesmo, aquele que não renuncia aos bens deste mundo, aquele que não renuncia à própria vida, não pode ser um pregador do Evangelho, irmãos. Não pode ser um ganhador de almas. Não pode ser um ministro que o Espírito Santo possa usar para terminar esta obra. Não havia nos apóstolos de nosso Senhor coisa alguma que lhes trouxesse glória. Não havia. Eram pescadores. Eram homens humildes e indoutos. Mas eles haviam deixado tudo. E quando o homem deixa tudo, não importa se ele seja um analfabeto pescador, mas se ele permite que o Espírito Santo o habilite e o transforme, ele vai fazer maravilhas para Deus. E é isso que aconteceu na história da igreja e que está acontecendo ainda hoje. Era evidente que o êxito de seus labores se devia unicamente a Deus. Alguém vai dizer, mas pastor Bessa, o que é que eles deixaram? Eles deixaram os barcos. Mas aqueles barcos, irmãos, representavam a subsistência para eles e para a família deles. Era tudo que eles possuíam. E eles não hesitaram em deixar aquilo que eles possuíam para tornarem-se discípulos de Cristo e pregador do Santo Evangelho. Poderíamos ler, irmãos, muitas passagens onde nos apresenta esta filosofia doutrinária da renúncia da vida. Mas vamos ler Atos 21. Versículo 13, Atos 21, versículo 13. Mas Paulo respondendo, disse, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque
porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus Cristo. Sim, ali estava Paulo com os irmãos da igreja, terminando uma viagem missionária, e ele falou que ia para Jerusalém, e os irmãos ficaram sabendo que ele iria ser preso lá, e todo mundo começou a chorar. E Paulo, ele reagiu àquele sentimentalismo, e ele disse: irmãos, por que estáis chorando? Quando eu fui chamado, eu renunciei a mim mesmo, eu renunciei a minha cadeira de senador lá no Sinédrio, e eu renunciei à própria vida. Vocês estão me insultando por estarem chorando, porque eu estou ameaçado de morte lá na cidade de Jerusalém. É a renúncia, irmãos, a renúncia da própria vida, a renúncia do eu, a renúncia do egoísmo, a renúncia da vaidade, a renúncia pela luta pelas posições dentro da igreja. Se nós queremos, irmãos, que Jesus volte logo, nós temos que renunciar, irmãos, para que o Espírito Santo possa ser derramado sobre você e sobre mim. Aquele que não renunciar a si mesmo, aquele que não renunciar a tudo quanto tem, aquele que não renunciar à própria vida, não pode ser, meus amados irmãos, meu discípulo. O primeiro chamado que Deus fez, irmãos, ele fez para um homem, e ele disse para este homem: sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Os senhores sabem quem é, não? Abraão. E ele saiu. E saiu sem saber para onde ia. Quantos pastores são chamados sem saber para onde vão, quais as condições de vida que ele vai encontrar ali. E Abraão saiu. E ele saiu como um peregrino. E ele peregrinava pelos campings da Mesopotâmia, armando e desarmando tendas. Era um evangelista ambulante naquelas regiões do mundo, irmãos. E ele construía altares. E ele oferecia sacrifícios pela manhã e pela tarde. Infelizmente, há lares adventistas onde não há mais altares, só há um altar. E esse altar está lá no canto da sala, é o Deus Baal TV. Membros da igreja que não tem mais o altar para Cristo, para o culto matinal e para o culto vespertino, mas todo dia então eles têm um culto para o Deus Baal TV e ficam adorando ali o Deus Baal TV. Que miséria, irmãos, e queremos que Cristo volte quando nós não renunciamos às coisas deste mundo para sermos batizados, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. E Abraão passou a amar aquelas almas onde ele construía altar. E quando ele soube que Sodoma ia ser queimada, ele orava por aquelas almas. Ele não podia conceber a ideia de uma cidade destruída. E ele queria salvar, ainda que houvesse 50 almas lá dentro daquela cidade. E esse é o espírito do pastor Fragoso. E esse é o espírito dos pastores que deve habitar entre nós. Sabemos que o mundo inteiro vai ser queimado. E quantas vezes nos cansamos de fazer o bem, de pregar a palavra, de dar estudos bíblicos. Nos cercamos de atividades burocráticas e deixamos de empunhar a espada do Espírito para libertar almas da escravidão de Satanás. Meus amados irmãos, a renúncia. Oxalá o Espírito Santo trabalhe na nossa vida hoje à noite, irmãos. Que muitos de nós possamos voltar para casa com o desejo de renunciar, gastar mais tempo para salvar almas, gastar mais tempo lendo a Bíblia, gastar mais tempo estudando essa lição maravilhosa do juízo investigativo, do tempo de angústia, gastar mais tempo de joelhos, de madrugada, pedindo o batismo do Espírito Santo, irmãos. Oxalá possamos sair daqui com este espírito de renúncia, para que esse festival de fé, irmãos, possa estender-se por todo o campo catarinense e acender o fogo do Espírito na vida de cada um de nós. Um dia, irmãos, Deus fez um chamado para um homem chamado Saulo de Tarso. E o próprio Jesus Cristo foi o portador da carta de chamado. Foi um chamado violento e um tanto compulsório. E quando Jesus entregou a carta de chamado para Saulo, Jesus o derrubou do cavalo. Jesus disse: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E os senhores sabem, irmãos, quanto Paulo sofreu. Ele era um senador, ele tinha uma farta mesa, e ele renunciou a tudo isso. E ele tinha que fazer tendas com as próprias mãos,
para ganhar a sua subsistência. Irmãos pastores, sabe o que a irmã White diz? Se nós tivéssemos metade dos pastores que temos hoje e fôssemos todos consagrados como Paulo, nós teríamos um poder que faria abalar o mundo. Oxalá, irmãos ministros que estamos aqui na plataforma e assentados, que possamos aprender também o princípio da renúncia, se é que cremos que Jesus Cristo em breve vai voltar a esta terra. E vamos terminar, irmãos, lendo que São Paulo escreveu como um calejado e experimentado ministro, um homem que havia renunciado a tudo para morrer por Cristo e para viver por Cristo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, e aqui no versículo 1, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, aqui no versículo 1. Tu, pois, meu filho. Fragoso, aqui Paulo está escrevendo para um jovem ministro que ia ser ordenado ao ministério. Tu, pois, meu filho, fortifica-te em visitar o presidente da missão todos os dias lá no seu escritório. É isso que está escrito aí, irmão, na vossa Bíblia? É? Não, na minha está escrito assim. Não sei se a minha Bíblia está herege ou apostatada. O que diz aí, Fragoso, a tua Bíblia? Na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos ministros, nós precisamos ir menos ao escritório da missão e menos ao nosso escritório para consultar a Cristo. É Ele que tem o que nos dá, não é o pastor Correia. O pastor Correia poderá ajudar em algumas coisas, porque trabalha, quem sabe, um pouco mais de tempo do que nós. Mas o ministro, irmãos, tem que fortificar-se na graça de Cristo. Precisamos ter mais entrevistas com Cristo. E esperamos, Fragoso, que você saiba parar dentro de casa cada dia pelo menos 2 horas. E pedindo aos irmãos da igreja que, por favor, não marquem compromisso com o pastor Fragoso antes das 10 horas da manhã, irmãos. Porque o ministro não é um computador. Um computador, nós metemos uma ficha e ele vomita uma porção de informações. O ministro tem que estudar, irmãos. O ministro tem que orar, irmãos. O ministro tem que passar horas de joelhos cada dia, renunciando a si mesmo, para que ele tenha o que dar. E é uma miséria para esta igreja, irmãos, ver pastores passando o dia inteiro correndo de um lado para o outro, pedindo tijolos e pedindo areia, e pedindo cimento, e pedindo pau, e pedindo palha, e pedindo madeira. Porque os membros da igreja não dão o pacto para construir as igrejas. E o pastor que foi educado para ser um pregador de evangelho, ele tem que ser um mendigo de material de construção. Gostaríamos, irmãos, que acabássemos com isso na igreja. A irmã White diz que se todo mundo fosse fiel nos dízimos e nas ofertas, haveria abundância nos cofres de cada igreja. Para construir igreja, para construir escolas e para comprar folhetões. Os senhores acreditam nisso, irmãos? Quantos acreditam nisso? Levante a mão, por favor. Então vamos pôr em prática, irmãos. Vamos renunciar à tradição dos anciãos. E vamos nos entregar à direção do Espírito de Deus. Mas continua dizendo esse calejado apóstolo: fortifica-te na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, Fragoso. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Um ministro, irmãos, não pode ser um mau soldado. Não pode ser um leviano soldado. Não pode ser um mau soldado de Cristo. Ele tem que ser um bom soldado de Cristo. E o que é um bom soldado de Cristo? Leamos o versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Fragoso, irmãos ministros, não podemos embaraçar, meus irmãos, com os negócios desta vida. Porque nós fomos chamados para uma missão elevada aqui na igreja. O bom soldado, o bom ministro de Cristo, ele não pode, e ele não deve, e ele não é pago para comprar e vender carros. O ministro de Cristo não é um picareta de automóveis, irmão. É isso que Paulo diz.
O bom ministro, ele não se embaraça com os negócios da vida. O bom soldado, o bom ministro de Cristo, ele não deve, e ele não pode, e ele não é pago para vender e comprar casas e terrenos. Um ministro não é um corretor de imóveis, irmãos. É bom que saibamos disso, nós ministros. O ministro não recebeu a imposição das mãos para andar embaraçado com negócios comerciais. O bom soldado de Cristo, irmãos, o bom ministro de Cristo não pode e não deve andar embaraçado e enlaçado com as oscilações do mercado de ações. Ele não foi ordenado para isso, irmãos. O bom soldado de Cristo, o bom ministro de Cristo, ele não pode inverter o tempo que é pago com dinheiro sagrado em busca de investimentos lucrativos. E eu espero que nós, como ministros, saibamos atender o chamado que Cristo fez para cada um de nós. Que o ministro de Deus tenha uma casa para a velhice, está muito bem. Que o ministro de Deus tenha um terreno onde construir uma casa para o futuro, está muito bem. Que o ministro tenha uma reserva para a educação dos filhos e possíveis imprevistos e eventualidades, está muito bem. Mas quando o ministro, irmãos, passa a juntar riquezas e propriedades, ele está afrontando ao chamado divino. Ele está negando a sua vocação. Por quê? Eu gostaria que os ministros tomassem nota. Obreiros Evangélicos, página 336. Todas as energias do ministro são necessárias à sua elevada posição. E com muita clareza, diz a irmã White, o ministro não deve se meter em especulações. E nós vivemos, irmãos, no século da especulação comercial. O ministro não deve andar de agência em agência de automóvel para ver onde pode vender e comprar para ganhar um pouco de dinheiro. Ele não deve se meter em especulações, diz a irmã White. E mais ainda, na página 337, não é a vontade de Deus que os seus ministros procurem ser ricos, irmãos. E se há algum ministro aqui que tem muitas propriedades, deveria começar a vendê-las, para comprar folhetões e abreviar a volta de Cristo, para que ele tenha autoridade moral para pedir à igreja, para vender também as suas propriedades, para apressar a volta de Cristo. Do contrário, estamos negando o chamado, irmãos. E é por isso que o Espírito Santo não cai. Porque nós, ministros e membros de igreja, não aceitamos ainda o princípio da renúncia. Renunciar a si mesmo. Renunciar a tudo quanto tem. Renunciar à própria vida, para que o Espírito possa ser derramado em José Bessa, em José Orlando Correia, em João Wolf, e também em cada um de nós, irmãos, como membros da igreja. Fragoso, se você, meu irmão, vem para o ministério com ocultas intenções no coração, esperamos que elas sejam abandonadas neste justo momento, antes que convidemos o Senhor para vir aqui para a frente, para receber as imposições da mão do Santo Ministério. Vamos ler o último versículo. São Lucas capítulo 5, versículo 10. Você deve marcar bem na sua Bíblia esta passagem. São Lucas capítulo 5 e o versículo 10. Jesus estava chamando os discípulos. Eles estavam deixando tudo para segui-lo. E por certo Jesus pode ler alguma inquietação quanto ao futuro na mente dos discípulos. Capítulo 5, irmãos, versículo 10, as últimas duas frases. Procurem as duas últimas frases. Não temas. Acharam aí, irmãos? Não temas. Pedro, você não deve temer porque deixou o barco. João, você não deve temer porque deixou o barco e as redes. Mateus, você não deve temer porque deixou a coletoria. Não temas. De agora em diante, Fragoso, você será o quê? Será o quê, Fragoso? Um pescador de homens. Não um pescador de riquezas. Não um pescador de propriedades. Não um pescador de posições na igreja.
Mas, Fragoso, você vai ser ordenado como um pastor. E o trabalho de um pastor é cuidar de ovelhas, é cuidar de almas, é pregar o evangelho. Não temas, Fragoso, não temas. E agora em diante, você será pescador de homens. Não temas, Fragoso. De agora em diante, quando você vai receber a imposição das mãos, você vai receber esta imposição para ser um pescador de homens. Não temas, Fragoso, porque você vai ser objeto de uma oração de consagração. E esta oração é para que você seja um pescador de homens. Você vai receber a investidura ao santo ministério. Você não deve temer, porque você vai receber uma investidura para ser pescador de homens. E meus amados irmãos, faltam-nos tempos para falar do maior exemplo de renúncia daquele que era Deus e se fez homem para ser o pregador do Evangelho, mas vamos deixar para outra oportunidade. Dentro de 4 anos mais, irmãos, nós teremos aqui no Brasil mais 100 mil adventistas, irmãos. Nós somos agora 260 mil. Dentro de 4 anos mais, nós teremos aqui neste maravilhoso país de liberdade para a pregação do Evangelho mais 100 mil adventistas. Porque este ano passado foram batizados mais de 26 mil. E este ano vamos batizar uns 27 mil. E no outro ano 28, e outro talvez 30. E daqui a 4 anos nós teremos mais 100 mil adventistas. E onde vamos buscar pastores, irmãos? Nós vamos construir um colégio aqui, vamos ter um hospital, uma clínica aqui, onde vamos buscar médicos, onde vamos buscar enfermeiros, onde vamos buscar comportores, onde vamos buscar secretárias, onde iremos buscar homens que queiram renunciar a tudo para servir ao Mestre. Meus irmãos, às vezes pensamos que Deus não sofreu nada para salvar este mundo. Mas o Pai Eterno, irmãos, teve que aprender a renúncia. O Pai Eterno, irmãos, ele renunciou o companheirismo de seu filho durante 33 anos. Os senhores já pensaram nisso? Os senhores já pensaram nisso, irmãos? Durante 33 anos, a cadeira da destra à direita de Deus estava vazia, irmãos. Porque o Filho, companheiro eterno de Deus, foi enviado como missionário para um mundo rebelde e violento. Deus teve que renunciar, irmãos, o doce companheirismo do seu Filho ali na cadeira da direita. Jesus renunciou ser Deus, tornando-se homem para salvar você. E o que é que você está disposto a renunciar para ajudar a apressar a volta de Cristo? Fragoso, você aceita o princípio da renúncia? A renúncia de si mesmo? O pastor Jairo prego que ele vá lá embaixo. Já que você aceitou o princípio da renúncia, vamos pedir ao pastor prego que venha aqui para trazer o seu genro, para que ele receba a imposição das mãos, para que ele receba o batismo do Espírito Santo nesta noite. Vamos pedir a alguém que leve esse púlpito ali para o lado, por favor. Os ministros poderiam ficar de pé, por favor, para oração de ordenação. Esta noite, irmãos, queremos que o Espírito Santo venha aqui neste auditório. Sabemos que o Espírito Santo está aqui hoje. Nós queremos que o Espírito Santo seja derramado sobre este jovem obreiro. Mas queremos também que o Espírito Santo caia sobre a igreja. Vós sois o sacerdócio de Cristo. Todos nós somos corpo, somos parte do ministro de Cristo, do ministério de Cristo, irmãos. Aonde iremos buscar os médicos para o futuro hospital aqui de Santa Catarina.
onde iremos buscar, irmãos, os professores para o futuro colégio, onde iremos buscar enfermeiros para este colégio. Nós gostaríamos, irmãos, de antes de fazer a oração de ordenação, nós gostaríamos de perguntar, não há algum jovem aqui, algum rapaz, alguma moça que gostaria de ficar de pé e dizer, pastor, eu vou renunciar a qualquer carreira neste mundo, mas eu quero servir a Cristo, eu quero servir a causa de Deus, eu quero servir a igreja de Deus, eu quero renunciar. Há algum jovem que gostaria de ficar de pé hoje à noite aqui no salão, irmãos, alguma moça, algum rapaz? Fiquem de pé todos os rapazes e moças que gostariam de servir a Cristo, irmãos, sendo um pastor, sendo um pregador do Evangelho, sendo um médico, sendo um enfermeiro, sendo um condutor. Fiquem de pé. Há mais algum jovem que gostaria de renunciar a tudo neste mundo para servir a Cristo, irmãos? Os jovens que vão ser os futuros pastores, os futuros médicos, os futuros enfermeiros da igreja, os futuros administradores da igreja. Nós vamos orar, irmãos, mas vamos pedir por estes jovens também, para que o Espírito Santo caia sobre eles, para que em realidade eles sejam os futuros dirigentes desta obra. Vamos pedir a esses jovens que ficaram de pé, que eles venham bem aqui para a oração também. Venham para cá os jovens que ficaram de pé, irmãos, venham aqui para a frente. Queremos que estes jovens venham aqui. Vamos cantar Não Desistir, Cristo Vem Logo. Onde é que está a irmã pianista? Vamos chegar, jovens, aqui na frente. Queremos que o Espírito Santo caia sobre vocês hoje à noite. Jesus quer chamar a vocês para que a irmã seja uma enfermeira na obra, para que a irmã seja uma secretária, para que a irmã seja um médico, para que a irmã seja um professor. Que exército maravilhoso, pastor Correia, nós temos aqui na missão catarinense. Aqui estão os futuros obreiros da obra, todos os jovens, venham aqui para o altar, irmãos, aqui bem pertinho. Queremos que vocês orem, que vocês recebam a bênção da oração hoje à noite. Vamos cantar o hino Não Desistir, Cristo Vem Logo. De um grupo que se levantou, mas que em realidade vocês tenham compreendido o princípio da renúncia. Lembrai-vos, jovens, que esse Cristo está representado aqui nesta figura. Ele deixou um trono por uma manjedoura. Ele deixou uma coroa de glória por uma coroa de espinho, renúncia. E o Pai Eterno olhava para a cadeira onde seu filho assentava-se e a cadeira estava vazia. Quantos pais olham para o quarto dos seus filhos e a cama está vazia? Porque o filho é um missionário, João Paulo Leitão, lá na África. Missionários na Amazonas. Missionários espalhados no mundo inteiro. Porque aceitaram o princípio da renúncia para servir a Cristo. Nós queremos, irmãos, o batismo do Espírito Santo hoje à noite. E vamos pedir a todos os obreiros que estão assentados aí, obreiros do escritório, comportores, professores, irmãos. Não gostaria esses irmãos de vir para a frente também, aqui nos corredores, qualquer lugar, fiquem de pé para receberem a bênção do Espírito Santo hoje à noite, irmãos. Todos obreiros, professores, esposas de obreiros, para que o Espírito Santo caia, irmão. Vamos renunciar a este mundo, irmãos, como Cristo renunciou à glória do céu por causa de vocês todos. Vamos pedir os anciãos de igreja, irmãos, que são os subpastores, que venham também para a frente, os diretores da escola sabatina, de unidades evangelizadoras do trabalho missionário, diretores de Dorcas, tesoureiros, irmãos, diretores da Voz da Profecia, qualquer oficial da igreja, irmãos. A ordenação que temos aqui, irmãos, é a ordenação de um membro da igreja. Ele era membro da igreja como vocês são.
Mas vocês escolheram a ele como pastor, a igreja escolheu. Todos nós, irmãos, somos o ministério de Cristo, somos o sacerdócio de Cristo. Vamos orar, irmãos, para que o Espírito Santo venha. Nós vamos ajoelharmos aqui na frente para a oração de ordenação. Senhor Deus, esta hora da noite, estamos chegando ao final deste festival de fé. Estamos chegando ao final desta festa espiritual do teu povo. Estamos chegando ao final, Senhor, deste encontro de resoluções, de definições, que deve resultar, Senhor, no apressamento da volta de Cristo. Que nenhum pastor, irmãos, que esteve aqui nessa trienal possa continuar trabalhando da maneira como tem trabalhado, Senhor. Mas que possa desenvolver uma atividade evangelística mais agressiva, mais poderosa, mais frutífera. Que nenhum ancião de igreja, irmãos, possa voltar para ser apenas um anunciador de hinos na igreja, Senhor. Que nenhum diácono possa voltar para ser apenas alguém que vai recolher a oferta na igreja, Senhor. Mas que sejamos todos parte do sacerdócio de Cristo, Senhor, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, ajuda-nos a aceitar nesta noite o princípio da renúncia, Senhor. A renúncia do eu, a renúncia do egoísmo, do orgulho, da vaidade, a renúncia e a busca dos bens deste mundo, Senhor. Que possamos deixar tudo por Cristo, que possamos dar tudo para Cristo, para que possamos receber tudo de Cristo. Santo Deus, ajuda-nos a aceitar a renúncia da própria vida, para entregá-la no altar do sacrifício nesta noite. E Pai eterno, aqui está um filho da igreja, aqui está um membro da igreja, que foi educado na escola da igreja, no colégio da igreja, na faculdade da igreja. E a igreja provou este homem no ministério por 4 anos. E nesta noite a igreja separa este teu filho, Senhor, este filho da igreja, para o sagrado mistério do santo ministério. E agora, Senhor, estamos estendendo a nossa mão sobre o teu servo. Estende, Jesus, a tua mão ferida sobre o fragoso. Estende, Jesus, a tua bênção sobre ele. E envia, querido Pai, o teu Santo Espírito, para que ele seja batizado, para que ele seja cheio, Senhor, para que ele possa ter aceito o princípio da renúncia, e que cada pessoa no seu distrito possa ver nele um verdadeiro apóstolo de Cristo, que possa ver nele um homem apaixonado pelas almas, que possa ver nele um homem apaixonado pela santificação da igreja, pela purificação da igreja. Dá ao fragoso, Senhor, um ministério equilibrado, um ministério inteligente, um ministério paciente, um ministério semelhante ao ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze dele, Senhor, um poderoso homem nas Escrituras, um poderoso homem na palavra, um poderoso homem no Espírito. Faze dele, Senhor, um reavivador de almas, um reavivador de corações. Faze dele, Senhor, um reformador da igreja nestes últimos dias. Pai eterno, abençoa a sua esposa, que ela possa acompanhar com humildade os passos do seu marido, que ela seja uma ajuda para ele, que ela seja um auxílio para ele, Senhor. Abençoa os seus filhos também. E, ó querido Pai, nós pedimos agora pelos anciãos da igreja, por estes homens que lutam lado a lado com os pastores, Senhor. Que tu abençoe estes jovens aqui de Santa Catarina, que vieram aqui para o altar, Senhor. Ó Deus, derrama sobre eles também o teu Espírito Santo, Senhor, para que eles possam aceitar o princípio da renúncia, Senhor, que possam renunciar às facilidades do mundo moderno, que possam renunciar às posições materiais e vantajosas deste mundo, para seguirem o exemplo do Nazareno Jesus Cristo. Senhor, derrama o Espírito Santo sobre cada oficial da igreja, cada ancião, cada diácono, cada tesoureiro, cada professor de unidade evangelizadora,
sobre cada comportor, sobre os professores das escolas e do colégio. Ó Deus, Tu és a nossa grande necessidade e o Teu Espírito é o equipamento de que mais nós necessitamos. Senhor, perdoa-nos nesta noite, querido Pai, a nossa indiferença e batiza-nos a todos com o poder santificador e revivificador do Teu Santo Espírito, querido Pai. Nós estamos pedindo humildemente no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.